Jesus, Maria e José, conosco caminham. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Sagrada Família. Este que é um programa da Paróquia de Três Coroas. Eu sou o Gilce Lourenço, pesquisador, escritor e consultor na área do desenvolvimento humano e empresarial. E hoje eu estou aqui novamente com dois seminaristas, né? Poxa, e para falar de um tema desse mês, que é o mês de Maria. E por isso eu quero pedir que eles comecem a se apresentar e também falar um pouquinho, por gentileza, fica à vontade. Olá a todos, então como já me conhecem, eu sou o seminarista Pedro, estou aqui esse ano auxiliando na Paróquia Sagrada Família em Três Coroas e trouxe um convidado importado de longe agora, né? Normalmente a gente estava trazendo pessoas da nossa diocese, tanto padres quanto seminaristas, o último foi o William, que esteve aqui conosco, e hoje a gente traz um convidado de importação, então, para poder estar participando do nosso podcast hoje. Ele que vem lá eu até anotei aqui, Campo Novo. E eu até estava curioso, pensei, poxa, viajou quantas horas para chegar aqui? E a gente, preocupado, ele disse, não, eu já estava aqui em Viamão, então vim para cá, mas mesmo assim é uma alegria para nós poder receber ele aqui e poder ter uma pessoa que está disposta a vir compartilhar sobre esse tema que é tão importante para nós. E nesse mês, ainda mais nesse mês, né, Pedro? Mês de maio, então, por gentileza, se apresente para as pessoas que estão nos assistindo e vamos conhecer um pouco mais desse nosso convidado. Muito obrigado. Boa tarde, Gilce. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos, né, que justamente hoje nos reunimos para falar sobre a nossa mãe, né? Sobre essa mulher que é tão importante na nossa vida sacerdotal, na vida familiar, né? E justamente agradeço muito esse convite, porque para mim é uma grande alegria estar aqui podendo falar de Maria, né? De Maria, nossa mãe. Para mim, que sou um consagrado a Nossa Senhora, então é justamente uma grande alegria poder sempre tratar deste tema, né? Sim. Tá ali a corrente mostrando, mostra para o povo, mostra para o povo. A nossa cadeia de consagração. Isso que legal. Que legal. E me chamo Eduardo Augusto Patati Fucilini, sou seminarista da Diocese de Frederico Westphalen. Porém, como tu disseste, eu moro em Viamão, né? Porque a nossa formação ela ocorre na PUC. Dá para dizer que o Patati, então, o Eduardo, o Patati é nosso vizinho lá em Viamão, né? Então tem a casa dos seminaristas de Novo Hamburgo, dos seminaristas da Arquidiocese de Porto Alegre. E o Eduardo, o Patati, ano passado, o quarto dele, a janela dele, era direto para nossa casa. Então a gente estava ali jantando, estava comendo, estava conversando e a janela dele estava ali. Então, por um modo, a gente se aproximou muito de forma obrigatória, de tanto que a gente incomodava ele, né? Sim. Às vezes nós estávamos sentados e gritava, ô Patati! E tava ele lá, querendo dormir e a gente incomodando ele. Eu era um co-participante nas festas, né? Mesmo não estando presente fisicamente, eu ficava olhando, assim. Aí a gente tem aquele ditado, né? Se tu não consegue vencer o teu inimigo, se junte a ele, né? Aí como ele não conseguiu fazer a gente parar de incomodar ele começou a vir na nossa casa, daí... Sim. Entendi, então trouxe ele junto agora. Sim, mais uma vez, para incomodar mais um pouco também. Que legal, que bom, então seja bem-vindo. É uma alegria mais uma vez, né, para a gente te receber aqui. E antes de a gente tratar mais especificamente do tema que hoje é Filho, eis aí tua mãe, esse tema que fala dos dogmas marianos, principalmente porque a gente está no mês de Maria. Eu também quero agradecer ao nosso pároco, Padre Ezequiel, que sempre nos orienta, nos incentiva para que a gente possa fazer esse programa acontecer. Então, obrigado, Padre Ezequiel Perche. E esse é um projeto que está dando continuidade a uma iniciativa que já começou no ano passado, com a Hora da Ave Maria, e a gente decidiu transformar a Hora da Ave Maria, que era uma web rádio, um áudio que era enviado por WhatsApp, transformar num programa, então, de podcast. Já vem sendo algo que a comunidade já pedia, né? A gente vem tratar de coisas que a comunidade pede e, ao mesmo tempo, a gente quer se manter sempre em diálogo com a comunidade, com o que vocês estão gostando, quais são as perguntas que vocês têm. Por isso, é importante que vocês curtam, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês gostam ou as pessoas que vocês acham que têm interesse,
para que a gente possa levar esperança para as pessoas nesse ano do jubileu. E com tanta coisa acontecendo, né, ultimamente, e uma certa inquietação com relação ao como vai se dar a continuidade da nossa fé aí, de todas as coisas, né, que têm acontecido, eu acho que é um momento, eu tenho certeza que é um momento de a gente fortalecer ainda mais nosso estudo, a nossa conversa sobre temas como este que a gente vai ter hoje. Exatamente. Perfeito. E veja, Gilson, tu contando isso, né? Como Maria está presente, então, desde a fundação deste programa, né? Que justamente em toda este decorrer, enfim, dos fatos, das alegrias, das tristezas, Maria sempre está acompanhando, né? Sendo este fundamento inicial. Então, hoje é um dia realmente para honrarmos, nos alegrarmos e Amém. Vamos propagar lá, né? essa grande devoção à nossa mãe, né? Isso aí. E para a gente poder conhecer então um pouquinho mais o Patati, tu poderia contar, talvez pelo menos um breve testemunho da tua história vocacional, como tu entrou no seminário, enfim. Essa é uma parte muito, muito legal que a gente já falou várias vezes, né? Que as pessoas pedem para nos dar ou nos testemunhos, né? Sempre, não, vamos convidar o seminarista, vamos para que ele fale um pouco da sua vocação, né? Mas vejam, eu sempre tenho muito concreto para mim que a vocação, ela é justamente pessoal, né? Obviamente no seu sentido do chamado, né? Mas pessoal no sentido de ser uma experiência de intimidade com o Senhor. Por isso que é muito difícil tu expressar aquilo, porque é um sentimento tão forte que tu tem, uma certeza tão forte que tu tens, que é difícil tu transparecer aquilo, né? Claro, depois tu transparece com o teu trabalho pastoral, com a tua oração, com a tua vida, né? Mas eu entrei para o seminário com 18 anos, já estava inscrito na Faculdade de Ciências Contábeis, tinha minha residência própria, tinha, enfim, minha vida, tudo fluindo normalmente, né? Sim. E eu tinha meu trabalho, eu estudava ainda. E com 18 anos, 3 fatos, ou 4, podemos dizer, que marcaram minha vocação, que foi a primeira, o CLJ, o curso do CLJ, que justamente foi uma experiência tão marcante para mim de um encontro com o Senhor, né? De uma experiência forte com Deus, né? Eu sempre fui católico, morávamos no interior, então participávamos das missas quando havia na nossa capela, né? Mas eu lembro que justamente depois que eu fui então morar, que eu saí da casa dos meus pais, né? Logo eu fui chamado para fazer o curso pelo pessoal da minha outra paróquia. E aquilo me marcou muito, porque hoje eu vejo que justamente ali Deus começava a plantar essa semente, né? Que viria a florescer depois, né? Mas justamente neste primeiro marco, como uma grande experiência, né? Como foi de muitos jovens, né? Hoje nós tivemos o enterro de Dom Zeno, né? E eu percebia isso na missa de Ezequias dele, né? Aqueles jovens, né? Como um homem de Deus movimentou tantos jovens, né? Como um homem de Deus levou tantos jovens à aproximação da fé, levou tantos jovens a descobrirem a sua vocação, né? Mesmo que ele não tenha pensado diretamente em cada um. Segunda coisa foi uma experiência missionária que ocorreu na minha paróquia, onde missionários foram fazendo um trabalho evangelizador, né? E eles passavam assim, eu lembro até hoje, de porta em porta, de casa em casa, justamente mostrando a devoção à Virgem Maria, principalmente. Isso era algo que me marcou e que eu via justamente como um grande diferencial. Depois, justamente a questão da voltar-se à palavra de Deus, né? Sim. Então, estes 2 fundamentos que me marcaram profundamente, né? E eles não usavam grandes palavras, assim, não eram eloquentes, né? Mas o que chamava a minha atenção era o testemunho deles, né? Muitas vezes eles nos contavam, né, nas tertúlias que nós tínhamos, quantos nãos eles recebiam, né? Mas, ao mesmo tempo, quantos sims eram dados a eles, né? Então, este foi justamente um segundo fato que eu tenho como um grande marco na minha vocação, né? E detalhe, isso tudo num período de 2 anos ali onde foi desenvolvendo este desejo, né? Onde Deus foi infundindo a sua graça. E um terceiro momento foi a questão de entrar para o grupo dos acólitos da paróquia, né? Então, a nossa paróquia passou por um período de Campo Novo, por um período de troca de párocos em determinado momento.
E aquele padre, depois que veio, ele fomentou essa questão dos acólitos, dos coroinhas, da participação, né? Era um padre muito jovem. Então, eu entrei na barca, né? Entrei na onda, né? Meio receoso, assim, de início, né? Como vai ser tudo. Mas fui. E justamente aquilo também foi um grande marco, porque foi o momento em que eu me aproximei mais da igreja e da comunidade, né? Que legal. Então, essa vivência ali, né? E isso, então, foram basicamente 3 grandes marcos do meu processo de chamado vocacional. Entendi. Lembro também que o sim definitivo, como nós chamamos, né, ocorreu no dia 31 de dezembro. Olha, para mim é um grande marco, assim, porque foi a transição justamente de um ano, né? para o outro, né? Uma decisão importante, então, Uma né? decisão muito importante e Pulou forte. 7 ondinhas e disse sim. Acho que não, né? Espero que não, né? Acho que não. E foram momentos fortes, assim, né, que justamente levaram, então, à decisão. Entrei no seminário e, graças a Deus, estou aqui até hoje, né, esperando justamente, obviamente, vivendo cada momento do nosso período formativo, né, mas sempre justamente esperando a consumação disso, né, que é Sim. justamente a ordenação sacramental que a gente tanto deseja. E atualmente tu tá em que ano da formação? Eu estou no 3º ano da teologia, né, conhecida também como etapa da configuração. E, obviamente, a gente já se configura desde cedo, né, mas essa etapa onde a gente tem essa maior intimidade com o Senhor, né? Se Que Deus legal. quiser, a ordenação se aproxima, né? Isso. Olha aí, que bacana, né? Então, temos algo fervendo aqui, né? Um momento de, né? Coisas muito Marcantes. vivas no momento do Eduardo aqui. E pra gente, antes da gente entrar no tema, então, por gentileza, podemos fazer uma oração com o pessoal que está nos assistindo? Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine neste momento com a sua palavra, né? Que esta palavra possa ser para nós um conforto, um momento onde nós encontramos as nossas forças no Senhor diante de todas as dificuldades enfrentadas em nossas vidas, né? E que nós também possamos nos colocar neste momento e toda a nossa vida no regaço acolhedor de Maria, né? Ela que é a nossa mãe, que nos cobre com o seu manto e que está sempre conosco. Vamos ler o Evangelho de João no capítulo 19, versículos 25 a 27, né? Onde diz o seguinte: junto à cruz de Deus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e ao lado dela o discípulo a quem amava. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mulher: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Que Maria também possa ser esta nossa mãe, que nós possamos encontrar nela a nossa casa, o nosso conforto e o nosso alento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acho que eu me dei uma confundida aqui, pulei um versículo, mas Tá tudo certo. é tudo para certo. reforçar. Depois a gente lê de novo. Que legal. E falando sobre Maria, talvez você aí de casa já deve ter se questionado sobre isso, e a gente também, né? Sendo ela uma pessoa muito importante na figura da igreja e que nós rezamos tanto e temos uma devoção tão forte, mas se nós formos pegar a Sagrada Escritura, nós vamos ver que pouco a Sagrada Escritura comenta sobre Nossa Senhora, né? Sim. Nós já sabemos que o Novo Testamento é menor do que o Antigo Testamento em relação à quantidade de páginas, e quando nós vamos ver os relatos sobre Nossa Senhora são ainda menores, né? Nós temos os relatos de Maria nos Evangelhos e um pouco no Ato dos Apóstolos, mas só a partir do momento da Anunciação. Ou seja, a gente conhece a partir do Fiat, do sim de Nossa Senhora. Sim. Então, acho que a primeira pergunta pro Patati seria se tu poderia trazer um pouco a partir da tradição da igreja, ou até mesmo da Escritura,
aquilo que foi a história de Nossa Senhora, talvez os seus pais, onde nasceu, enfim, como chegou ao seu noivado com São José, aquilo que talvez a Sagrada Escritura não nos traz ali nos Evangelhos, o que a Igreja nos traz sobre isso até o momento da Anunciação. Legal. Exatamente, Pedro. E é interessante essa questão da Sagrada Escritura não trazer muitas informações de Nossa Senhora, né? Porque nós podemos perguntar-nos assim, uma figura tão relevante, uma figura tão importante, né? Poxa vida, a Mãe de Deus não é tratada, né? Com grande ênfase, com grandes relatos na Sagrada Escritura, né? E quando me questionei a isso para preparar este nosso podcast, né? Pensava justamente naquela passagem que diz que Maria guardava tudo no seu coração, né? E da mesma forma, imagino que deviam ser os atos de Maria, né? Atos recolhidos, né? Atos onde ela via aquilo que estava acontecendo, né? Tudo o que o seu filho estava sofrendo, né? Sim. E que ela guardava para si, né? Porém, ao mesmo tempo, como tu disseste, Pedro, nós conhecemos relatos da vida de Maria por questões da tradição, né? A tradição é justamente onde nós encontramos inúmeros relatos, né, de como foi após a morte do seu filho. Né? Então, Maria nasceu na região da Galileia, né, por volta do ano 20. Né? A tradição da igreja convenciona uma data, né, porque nós não temos como saber a certeza disso. Né? Porque, vejam, a tradição da igreja ela não trabalha tanto com exatidões numéricas, né? Porque não é uma preocupação da tradição da igreja. Né? A preocupação é justamente dizer o conteúdo daquilo. Então, novamente, a tradição também convenciona uma data para nós comemorarmos este grande fato, né? Que é justamente o dia 8 de dezembro, né? Onde nós comemoramos a Imaculada Conceição de Maria. Então, essas datas... dia 8 de setembro, na verdade. 8 de setembro. Isso. Essas datas, justamente, elas são tão importantes para nós católicos, né? Porque todo o relato bíblico de Maria, ele não quer dar uma ênfase na figura de Maria, né? Mas todo o relato bíblico de Maria, ele quer transmitir o Cristo, né? Maria está justamente como uma intermediária do Cristo, né? Está para justamente anunciar o seu filho, né? Entendi. E São Máximo, né? Eu me apoio muito nele para trazer o relato da vida de Maria, né? Como há um ditado na filosofia que a gente diz que nós devemos nos apoiar nos braços de gigantes, né? Então, um grande santo da igreja que justamente traz alguns detalhes. Né? E ele coloca no seu livro, né, como também em outros livros nós encontramos, os pais de Nossa Senhora como São Joaquim e Santa Ana. Um homem e uma mulher muito piedosos, né, que justamente viviam à espera do Messias, né, porque o Antigo Testamento ele vai ser justamente essa grande espera pelo Messias, né, aquele que viria trazer a verdadeira libertação de Israel, né. Então, São Máximo vai dizer isso, né, justamente que Nossa Senhora ela foi uma figura tão icônica na história da igreja, por quê? Porque Joaquim e Ana eram estéreis. Né? Então, aqui nós encontramos já um grande ponto, né, da ação divina na vida de Maria. Né? Porque, vejam, se Ana e Joaquim eram estéreis, como nós podemos nos perguntar e questionamos-nos, né? Como eles concebem um filho? Né? Porque que tem Maria, né? Exatamente. Biologicamente, isso é impossível. Né? Então... Ana, como eu disse, uma mulher muito piedosa, né? Certo dia ela vai ao templo rezar junto com Joaquim e ela, num momento assim de um êxtase espiritual, ela pede a Deus fortemente, né, a vinda de um filho ou de uma filha. Né? E o relato diz que Ana, ela teve um momento tão intenso que ela consagrou aquele filho a Deus, né? Ou seja, ela já neste ato de fé, neste ato de crer, né, que aquilo aconteceria, ela consagra então este filho que se Deus desse, ela consagra a ele, né? Consagra justamente, entrega este filho a Deus, né? E justamente essa entrega se daria ao serviço do templo, né? E no templo existia os serviçais, né? Que ficavam ali justamente nos estudos, né? Por isso que Maria, nós vamos ver depois, era uma grande conhecedora das Sagradas Escrituras, né? Mas primeiramente é este grande ponto da vida de Maria, né? Ela
biologicamente podemos dizer que era impossível que ela nascesse, né? Porque justamente havia esta impossibilidade da esterilidade, né? Mas Deus age na vida deles, né? Deus age na vida de Santa Ana e de São Joaquim, os pais de Nossa Senhora, né? E coloca Maria no ventre de Ana, né? Dá àquele casal justamente a possibilidade de gerarem um filho, né? Que forte isso. E fortíssimo, né? Porque É interessante também notar como várias vezes na Sagrada Escritura esses momentos de uma certa esterilidade, Deus tira uma renovação, né? Nossa. Vamos ter um exemplo, Verdade. muitos exemplos, né? Mas talvez Verdade. Abraão, né? A partir da esterilidade de Sara, né? Deus tira a herança, toda a descendência do povo de Israel. A partir de própria Nossa Senhora, que não era estéril, nós vamos ver mais pra frente, mas com a sua idade não podia ter filhos, né? Ou seja, a partir daquela dificuldade, Deus tira um milagre e a salvação do seu povo, né? Sim. Então, já para nós hoje isso é muito importante, né? Às vezes a nossa esterilidade, seja ela espiritual ou física, é ali que Deus quer tirar um milagre na tua e na minha vida, né? E se nós consagramos isso antes mesmo de receber o milagre ao nosso Senhor, nós mostramos uma prova verdadeira de amor, que nós não dependemos do milagre para amá-lo, né? Mas apesar de ter ou não um milagre, nós já estamos consagrando isso a Ele, né? Exatamente, exatamente. E então São Máximo continua, né? Justamente, e aí nessa parte eu lembro que ele faz um adendo onde ele explica o nome de Maria, né? Porque Maria em hebraico justamente significa iluminadora, né? Aquela que traz a luz, né? Aquela que carrega consigo a luz. E nós podemos exato, e nós podemos interpretar isso de duas formas. Como Maria sendo a luz na vida do seu pai e da sua mãe, ou como Maria como a portadora daquela luz, né? Porque Sim. ela em si não busca ser a luz. Se nós vermos a vida de Maria, nunca ela buscou ser luz, estar à frente, se mostrar, né? Isso que é bonito, né? Isso que é um dos inúmeros exemplos que nós podemos ter da mãe de todas as virtudes, né? Sim. Verdade. Então, quando Maria é concebida, os seus pais, então, cumprem a promessa, né? Porém, eles cumprem mais ou menos quando Maria tinha uns 3 anos. Então, quando Maria tinha essa idade, ela é levada ao templo, né? Sim. Consagrada a Deus totalmente, né? Na Sim. sua integridade, né? Em corpo e alma, né? Por isso Sim. que Maria, ela sempre foi e sempre será virgem, né? Porque justamente os seus pais fazem esta promessa, né? E ela, no serviço ao templo, na dedicação total a Deus, também se compromete a este voto de virgindade, né? Que na época era algo escandaloso, né? Porque o judeu, ele não concebe essa questão. O judeu da época não concebe essa questão da virgindade, né? O sinal da bênção são os filhos, né? Os Certo. filhos são o sinal da posteridade, que são o Certo. sinal da bênção, né? Por isso que justamente se nós vermos as famílias do Antigo Testamento, né, são famílias numerosas, né, Sim. com vários filhos, né? Sim. E então Maria fica todo este tempo no serviço ao templo e mais ou menos com seus 12 anos, né? Nós vemos que na lei de Moisés havia a obrigação dessas mulheres não estarem mais no templo, né? Então, com 12 anos, os sacerdotes que estavam ali começam a questionar: puxa vida, o que nós vamos fazer? Né? Nós temos aqui uma virgem consagrada, né? Com voto, né? Que está com uma idade de se casar, né? Porque 12 anos para o judeu era justamente a idade do casamento, né? Era a idade da... Porque o casamento judaico, ele também é algo diferenciado, né? Ele não é o Sim. casamento como nós temos hoje, né? Onde, uma primeira etapa, o homem acolhia a mulher em sua casa, né? Certo. Acolhia os dotes, né? E depois a acolhia na sua casa, perdão, né? Então, basicamente, eram nessas duas etapas, né? Em uma síntese, né? Porém, na questão de Maria era diferente, né? Porque os seus pais a tinham consagrado ao templo, tinham consagrado a sua virgindade, e ela tinha justamente também feito este voto, né? Sim. Então, São Máximo, ele faz uma analogia, né? Livro do Levítico, né? No livro dos Números, no capítulo 17, versículo 23, né? Nós temos uma manifestação divina através de um ato concreto, e dá várias, né, pedaços de madeira para que esses homens segurem, né? Sim. E
depois Moisés, no outro dia, volta e vê de qual foi a vara de qual homem que estava ali que floresce, né? Então, Zacarias, né, que justamente é o marido de Isabel, né, prima de Nossa Senhora, ele era o sumo sacerdote da época no templo, né? Então, Zacarias, justamente vendo-se nesse conflito, né, ele, um homem conhecedor das Escrituras, obviamente o sumo sacerdote, né, ele tem esta manifestação também divina na sua vida, né? E ele toma da mesma forma, né? Então, como se dá o casamento de Maria com José? Aqui que é o grande ponto que eu quero chegar, né? Vendo o sumo sacerdote, aqueles homens dispostos a casar, né? Porque vejam, uma mulher extremamente virtuosa, uma mulher que foi provada na virtude, conhecedora das Escrituras, né? Porque, e um adendo aqui, né? Maria não era uma deusa, né? Nós temos que ter isso muito claro na nossa fé, né? Jesus Cristo, nosso Senhor, fruto do ventre de Maria, pela concepção pelo Espírito Santo, né? É Deus e homem, né? Maria era uma mulher como qualquer outra. Né? O que acontece é justamente que ela se destaca pela ação de Deus na sua vida e pelos atos que ela fazia, né? Então, aqui, justamente, nós vemos a manifestação divina na vida de Maria, né? Mas, novamente, Maria é uma figura humana, né? Ela não é uma deusa, né? O que, justamente, não é algo ruim. Muito pelo contrário, né? Mostra o quanto Deus se utilizou da vida daquela mulher para justamente a sua glória, né? Para mostrar os frutos que nós também podemos alcançar, né? E não só podemos, como somos chamados na nossa vida cotidiana, né? A alcançar esta perfeição, né? Como diz a Sagrada Escritura, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, né? É a nossa luta diária. Mas a gente tem essa tendência, às vezes, como o Patati falou, de endeusar Nossa Senhora, né? É óbvio que também a gente vai ver mais depois, enfim, existe uma graça santificante, uma graça atual ali muito forte na vida de Nossa Senhora, mas isso não significa que também nós não possamos buscar ter esse mesmo exemplo de Maria como virtude e tentar também chegar àquilo que ela chegou, né? Estar aos pés da cruz, enfim, viver essa santidade, essa virgindade, assim como Nossa Senhora também viveu. Mas me chama muita atenção, né, essa questão de que Zacarias então olha para aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, onde Moisés foi ter que escolher dentre os 12, né? E daí escolhe Arão. Porque a vara de Arão que ele tinha em sua mão, ela floresce, né? Obviamente, não foi um ato, ao menos no que diz o relato da Sagrada Escritura, né? Um ato na hora, né? Foi um dia depois, o relato bíblico nos traz, né? Certo. E quando nós vemos na vida da Virgem, né, nós não temos esta informação, ao menos de modo claro. Nós temos a informação objetiva. E aí, essa mesma maneira de escolher o marido, o esposo, foi utilizado por Zacarias. Isso, exatamente. Porque o que acontece? Zacarias dispõe aqueles homens, né, como eu disse antes, provados na virtude, que tinham demonstrado um interesse em casar com a Virgem, né? Com Maria. Com Maria. E aí, ele novamente dá essas varas a ele, né? E o São Máximo conta isso, né? Que a vara que José tinha em sua mão, ela floresce, ela dá frutos, né? E por que Zacarias tem o sinal? Obviamente, porque as outras não floresceram, né? Sim. Mas porque num dia anterior ele tinha tido uma visão de que era para a Virgem casar, né? Pode ser que essa visão tenha sido revelada que era José, pode ser que não, né? Sim. Não sabemos exatamente, né? Mas o que importa é justamente isso, né? Essa teofania, né? Essa manifestação por um ato visível, né? E que justamente é o grande sinal para que José acolhesse Maria em sua casa, né? Que, na verdade, terminologicamente, nós teríamos que dizer isso, né? Este acolherem em sua casa, né? Que depois dá toda a questão do matrimônio, né? Mas muito interessante. Interessante. Então, Deus se revelando no Antigo Testamento e já para o Novo Testamento de uma maneira muito parecida. Então. Exatamente. E um detalhe muito interessante que me lembro agora é que tanto José quanto Maria, eles eram descendentes de reis, né?
Eles eram da tribo real, né? Então, vejam, toda a linhagem de Jesus, né? Ela vem justamente nesse sentido, né? Da tribo real, né? Do Ok. grande rei Davi, né? Do Antigo Sim. Testamento, né? Então, toda a vida de nosso Senhor, ela é justamente marcada por essas grandes manifestações de Deus, né? Até, então, o que a gente chama de Novo Testamento, né? Que é a Sim. encarnação do Verbo, né? Sim. E me foquei muito em trazer estes relatos até aqui, porque depois a gente conhece o que acontece, né? Nós temos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, a Anunciação, né? A Anunciação não somente a Maria, mas a José, porque o anjo aparece a José também, né? Sim. Porque, vejam, para a época, quando houve a encarnação do Verbo, aquilo era um escândalo. Por quê? Porque José, de imediato, pensa que Maria o traiu. Pode ser uma afirmação forte para nós isso, né? Mas no fundo é isso, né? E o anjo vem em sonho a ele e justamente diz isso, né? Não temas receber aquela que concebe do Espírito Santo, né? Porque é uma obra de Deus, né? Então é algo assim que encanta os nossos olhos, né? E é muito importante para a nossa fé, né? Porque é o fundamento de toda a nossa fé. Não é que Jesus vem do nada, né? Sim. Mas Jesus tinha os seus avós, né? Muitas vezes nós esquecemos deles, são dois grandes santos da igreja, né? A mãe de Jesus, que nós lembramos sempre, né? E o próprio Cristo, né? O próprio Filho de Deus. E já que a gente também estava trazendo informações do Antigo Testamento, nós sabemos que o Antigo Testamento, para nós cristãos, ele tem certas profecias sobre a vinda de Jesus Cristo, né? Ou seja, ele fala sobre esse novo profeta, enfim, fala sobre o Messias, os profetas falam, enfim. Existem vários modos da gente encontrar no Antigo Testamento profecias sobre Cristo. E sobre Maria, existem talvez algumas passagens que nós podemos achar no Antigo Testamento que se referem a Maria, existem talvez algumas personagens, não sei. O que o Antigo Testamento pode nos trazer também que nós possamos lembrar de Nossa Senhora? Muito bem, então vou me valer das minhas folhas aqui para não... Claro. Com a Sagrada Escritura a gente não brinca, né? É isso aí. Mas, sim, nós temos grandes tipologias, né, que nós chamamos, e grandes relatos de prefiguração da Virgem Santíssima, do seu Filho no Antigo Testamento, né? Começando desde os primórdios, né? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nós temos a seguinte perícope: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta, ou seja, a tua descendência, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Vejam, quando eu li essa passagem, eu me lembrei em algumas igrejas onde a gente encontra aquela imagem de Maria pisando na cabeça da serpente, né? Aquela música que Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente, que é tão tradicional da gente escutar, né? Mas justamente disso, né? Ou seja, Maria, ela pisa na cabeça do demônio, né? Há alguns desenhos, esses dias atrás eu via, né? Do que a gente acha que é a oração do terço, né? Aí tá lá uma imagem assim, a gente rezando o terço muito piedosamente. Sim. E depois, a seguinte frase: o que realmente é a oração do terço, né? Aí aparece Maria dando um socão num demônio lá. Claro que é muito engraçado isso, né? Mas o fundo é isso, né? O terço é uma grande arma, né? Contra as investidas do inimigo, né? E justamente essa passagem quer nos dizer isso, né? Sim. Que por mais que nós tenhamos investidas do inimigo, né? Isso é uma interpretação agora que faço. Por mais que nós tenhamos essas investidas do inimigo na nossa vida, né? Na nossa ação diária, né? Maria está sempre conosco, né? Basta nós pedirmos. Aí que está o grande problema, porque a gente esquece de pedir, né? Verdade, Vejam, Deus disse, palavra revelada, né? Pedi e recebereis, né? Mas a gente não pede, a gente não agradece, né? Sim. Então, é isso que às vezes nos falta, né? Claro. Depois nós temos uma passagem emblemática no livro de Isaías, né? Isaías capítulo 7, versículo 14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco, o chamará Emanuel, né? Vejam, por mais que alguns queiram dizer que não seja essa passagem relacionada a Maria, que mais claro que nós precisamos do que isso que está escrito aqui, né? Porque esta virgem que concebe, aqui nós já temos um problema que é mais que biológico, né? Como que uma virgem vai conceber, né? Sim. E conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel,
Ou seja, Deus conosco, ou Deus que vem habitar no meio de nós, né? Isso é justamente uma grande passagem que nós encontramos, não só uma prova na Escritura, mas se a gente pega a tradição da igreja, as grandes ladainhas, os grandes ofícios, os ofícios de Maria, né? Nós vemos essa passagem ali inserida, né? Então, além de uma prova da Escritura, quando muitos padres da igreja atribuem essa passagem a Maria, nós temos uma prova da tradição, né? Que justamente fundamenta isso, né? Que para nós, justamente, é uma grande... Perdão. Uma grande fonte também da revelação de Deus, a tradição da igreja, né? Alguns, acho que exegetas, eles sustentam, né, que o termo virgem, então a virgem conceberá, não se trata propriamente de virgindade, mas sim de a moça, a menina, a donzela, né? E aqui, para nós, ainda mais que às vezes a gente estuda, né? Teologia... por mais que tipo, tu possa pegar a parte da tradução e tentar achar a palavra mais perfeita para traduzir aquilo, e sim, a gente deve fazer isso, mas às vezes, como o Patati falou no início, né, tu acaba esvaziando o sentido teológico da Sagrada Escritura para tentar transformar ela em algo totalmente positivista, né, em descobrir só aquilo que talvez um relato histórico queira trazer, né. Só que, como ele disse, nós, como católicos, nós não temos só a Sagrada Escritura. Nós temos algo que nos faz acreditar piamente na Sagrada Escritura, que é a Sagrada Tradição, né? E nisso também se baseia muito aquilo que a gente fala hoje sobre Nossa Senhora, né? Claro, exatamente. Pedro fala uma coisa, fazendo um pequeno adendo aqui no nosso podcast, né? Falando um pouquinho da Bíblia. Vejam, a Sagrada Escritura, principalmente o Novo Testamento, ele não quer contar uma história. Ele não se preocupa em ser um relato histórico que vá me dar o dado exato para que... Ou seja, os evangelistas, por exemplo, aqui está aberto em João, né? João, quando ele escreve o seu evangelho, ele não pensa no Eduardo que estaria lendo lá 2025 anos depois, né? Que ele leia e que ele veja aqui esse relato e busque, então, as informações que ele precisa. A Sagrada Escritura, ela tem, se pudéssemos, né? Se fosse permitido resumirmos em uma palavra, né? Ela tem um tom de salvação, né? A Sagrada Escritura, ela é um meio salvífico, né? É um dos meios salvíficos, né? Que justamente nós, católicos, nos apoiamos, né? Então, por isso que justamente ela é tão importante para nós, né? E como uma última passagem, então, do Antigo Testamento, né? Eu acho muito interessante o que Miqueias, né? Malaquias é as profecias agora que estão tendo atualmente. Não, mas Miqueias, ele traz no capítulo 3, versículo 1 do seu texto, né? Onde ele diz: mas tu, Belém, terra de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, né? E segue o seu relato, né? Belém, ela foi aquela cidade rejeitada, né? Ela foi aquela cidade que não tinha importância, né? Mas em Belém, justamente, nós temos a manifestação do Filho de Deus, né? Nós temos ali onde o Filho de Deus vem a este mundo, né? Então, é de grande relevância para nós isso, né? E por que o Filho de Deus vem a este mundo? Por Maria, né? Porque Deus quis que ele viesse de Maria, né? Porque Deus quis que ele provisse dali, né? Então, vejam, todo o plano de Deus, ele não é ocasional. Todo o plano de Deus, ele é para se cumprir a vontade dele, né? Para se cumprir a vontade que já está alinhada, né? E que nós entramos com a nossa liberdade, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? De que Deus, ele nos oprime, ele fere a nossa liberdade, né? E na verdade não, né? Deus, ele não precisava. Mas ao criar o Eduardo, ao criar o Pedro, ao criar o Gilson, ele quis criar com liberdade, né? Ele quis criar um ser livre, né? Todos nós, até vocês que nos assistem, né? Nós somos livres se nós quisermos servir ou não a Deus. A igreja deixa livre se nós quisermos acreditar ou não nas aparições marianas, por exemplo, que nós vamos tratar depois, né? Mas é interessante isso, né? Que a nossa liberdade, ela não é ferida. E por isso que nós temos a possibilidade da salvação, né? Porque Deus já morreu por nós, né? Mas nós temos que querer usufruir deste sangue salvífico que foi derramado por nós. Então, é aquilo que a gente chama, né, da colaboração do homem com Deus. Perfeito. Entendi. Dentro disso, cada vez mais conteúdo a gente fica querendo continuar também, né? Isso aí. E dentro desse assunto que a gente está tratando, principalmente de Sagrada Escritura e tradição,
Como o Patati nos falou, então a Sagrada Escritura não traz toda a história de Nossa Senhora em si. E, de certa forma, vem aqui o papel da tradição de nos trazer um pouco disso. E por que eu comento isso? Porque aqui surge a questão dos dogmas. E antes da gente tratar propriamente o que é o dogma, enfim, como uma introdução, é bom ter um cuidado muito grande, porque hoje em dia a palavra dogma ela foi um pouco esvaziada, talvez até mesmo corrompida, né? Distorcida. Né? Distorcida. Quando a gente fala em dogma, na cabeça, às vezes, da pessoa, já vem uma coisa opressora, que vem de cima e que te impõe, e que, nossa, tu é dogmático, tu é isso, tu é aquilo, como se fosse algo ruim, como se fosse algo pesado, né? Sim. Porém, não é isso, né? O dogma não é isso. E pra gente falar sobre os dogmas marianos, tu poderia, então, antes nos explicar um pouco o que é o dogma, né? Nós sabemos que existe a Sagrada Escritura, mas esses dogmas, apesar de terem base na Sagrada Escritura, nos vêm por causa da tradição, né? O que é o dogma? O que a Igreja quer nos apresentar com o dogma, né? Muito bem. Os dogmas, né? Eles são justamente aquilo que ordena a nossa fé, né? Antes de entrar propriamente num conceito, né? Fazendo uma breve introdução, né? Mas vejam, se nós temos uma empresa, né? Pegando como exemplo, né? E nós não temos uma organização nessa empresa, bom, cada um vai fazer como quiser, né? Cada um vai fazer do seu jeito, o Eduardo... É a casa de outra coisa. Tendel. Tendel, né? Não... O Eduardo vai chegar a hora que quer, o Pedro vai chegar a hora que quer e assim vai, né? E da mesma forma é a igreja, né? A igreja, ela é ordenada. E ela é ordenada não porque homens a ordenaram, mas porque Cristo a ordenou, né? E Cristo a ordena justamente deixando os seus dogmas. Né? Porque o dogma, ele é uma verdade de fé revelada. Sim. E revelada por quem? Porque se é revelada a quem revela. Revelado pelo próprio Deus. Pelo próprio Jesus, que justamente é a revelação do Pai. Né? Sim. E é uma verdade que a igreja a organiza e a propõe para crer, né? Mas a propõe sempre tendo em base a fonte as fontes, né? Que é justamente a escritura e a tradição. Isso que o Pedro falava antes, né? Entendi. Ou seja, um dogma, para ser dogma, ele nunca vai ir contra a escritura e a tradição. Por quê? Porque são duas coisas que falam de Deus. Né? Sim. São duas coisas que justamente têm por objeto Deus. Né? Então o dogma é isso, né? É uma verdade de fé revelada por Deus que a igreja vê, analisa, passa por todo um processo, né? Porque nós temos inúmeros dogmas na igreja, né? Mas vejam, nenhum foi definido tendo, digamos, simplesmente assim, vamos dizer que Jesus é Deus, assim, Achei legal. tá bom. Eu acho que é isso e vai lá. Eu acho que é isso, né? Passa por verdade. toda uma consulta, né? Primeiramente magisterial, né? Sim. Depois pelo sensus fidei, né? Ou seja, pelo senso da minha fé e pelos que a gente chama, né, do sensus fidelium, né? Que é justamente como os fiéis creem. Né? Okay. Será que justamente os fiéis creem que Jesus é Deus, né? Não que isso vai ser um critério objetivo, né? Mas passa por isso, né? O crivo é isso, né? Sim. Então, justamente o dogma, ele tem essa característica, né? Sim. Depois é um conteúdo imutável, ou seja, quando um dogma é proclamado, né? Eu tenho uma obrigação de crê-lo, por ele ser imutável, né? Ok. Porque quando vai se declarar um nome, o dogma, né, é justamente a fórmula é pronunciamos, definimos e declaramos, né? Então, justamente, obviamente, depois de toda essa consulta, né, então, é uma obrigação de fé, mas é uma obrigação salvífica, né? Nós cremos porque nós amamos e porque nós amamos, nós queremos ser salvos. Né? Sim, sim. E também porque fomos amados, né? Então, vejam, quando a igreja diz isto aqui, por exemplo, né, as questões das conversões, né? Quando há uma conversão para o catolicismo, né? Ok. A apresentação justamente sistemática destes dogmas, que a gente encontra no catecismo, né? Sim. Que justamente são postos àquela pessoa para que ela creia, né? E creia com certeza de fé. Porque o que está aqui, ele é revelado por Deus, né? Perdão, o que está aqui não. Mas o que está aqui, ele é revelado por Deus, né? Aqui são questões magisteriais. Né? E justamente são propostas para nós, para que primeiro nós conheçamos.
Porque, vejam, Certo. o católico, ele é chamado a conhecer a sua fé, né? Você é católico, eu, né? Principalmente nós que nos preparamos também para a vida sacerdotal, né? Nós podemos ter inúmeros erros, né? Por exemplo, eu posso ter passado alguma coisa que eu falei errado aqui, né? Mas, justamente... Depois vão te cobrar. E depois, na faculdade, semana que vem, a gente vai ver umas brincadeiras à parte, né? Nós, homens, erramos, né? Mas a palavra de Deus, né? O magistério em proclamação dogmática, né? O Papa, quando ele fala, quando a gente diz ex cátedra, ele é livre de erro, né? Porque justamente ele está proclamando uma verdade que foi dita por Deus, foi revelada por Deus, né? E por isso que nós nos propomos a crer. Porque nós buscamos conhecer, então, Sim. que é, por exemplo, o que estamos fazendo hoje, né? Buscando conhecer isso, né? Sim. Crer. Sim. E crer porque nós amamos e queremos ser salvos, né? Sim. Aquilo que diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Então, justamente nesse sentido, o dogma vai conduzir a este conhecimento da verdade. Vai Sim. conduzir a este meio salvífico, né? Porque às vezes também uma pessoa olhando de fora pode pensar: ah, não, a igreja firma os dogmas, tipo, do nada um papa acorda. Não, hoje eu sonhei com a Imaculada Conceição e eu vou afirmar que ela existe, né? Como o Patati falou, não é isso, né, meus queridos? Realmente é um processo, né? Normalmente eles surgem após, ou se não durante, ou com intervenção de vários bispos, né? Em sínodos, em concílios. Não é algo que surge do nada, simplesmente uma pessoa vai lá e afirma, né? São coisas e que, principalmente, como ele falou, né? São aquilo que nos ajuda a nossa salvação. Um dogma não é dito para nos reprimir ou para diminuir a nossa fé, mas para auxiliar a nossa fé no caminho da salvação, né? E os dogmas marianos, então, são 4. Isso? Exatamente. Acho que agora a gente poderia, talvez, passar um pouquinho cada um Vamos lá, para que vamos a gente conhecer possa esses conhecer. 4, então. E talvez aqueles que já conhecem, para a gente possa aprofundar mais em cada um desses dogmas, né? Exatamente. Vamos lá. Vejam, os dogmas marianos e todos os dogmas da igreja, eles surgem, né, no seu contexto como uma resposta a uma grande heresia, né? Podemos dizer assim que quase em sua totalidade eles surgem como uma resposta a uma grande heresia, né? Um grande confronto a essa verdade de fé revelada por Deus, né? E os dogmas marianos, por mais que eles falem de Maria, eles têm pronunciamentos que, no fundo, são sobre Jesus, né? Sim. Por exemplo, quando nós afirmamos a maternidade de Maria, né? Maria, mãe de Deus, nós estamos afirmando primeiramente que Jesus é Deus, né? Sim. Então, no centro, novamente aqui, né? Maria não quer a glória, né? Maria quer mostrar a glória do seu filho, conduzir bonito, a glória né? do seu filho, né? E isso justamente marca a nossa fé, né? Porque, novamente, né? São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Neste belíssimo livro, um tratado da Santíssima Virgem, que é justamente o processo de consagração, né? Ele traz isso, né? Que Maria, ela não quer aparecer, mas ela aparece porque ela conduz ao seu filho, né? É um caminho fácil, né? Aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, um elevador para Deus, né? Maria é este elevador, né? É justamente essa que nos conduz a uma maior proximidade, né? E por que eu particularmente creio piamente nisso, né? Porque, vejam, por mais que o Filho de Deus tenha se feito homem, né? Tenha se feito um de nós igual a tudo em nós, menos no pecado, né? Maria, ela foi plenamente humana, né? Ela não teve essa parte divina, né? Sim. Então, Maria, ela nos leva ao seu filho, né? Porque não que o filho, vejam, não quero negar que o filho conheça as nossas realidades que ele sentiu, porque isso é uma verdade de fé, né? Sim. Mas vejam, Maria, ela está próxima de nós, né? Por isso que também nós falamos da questão da mediação de Maria, né? Ela é, sim, ao menos na minha concepção teológica, não como um grande teólogo, né? Mas como um estudante de teologia e um devoto da Santíssima Virgem, né? Essa mediadora, né? Porque, por exemplo, para nós falarmos com o Papa, né? Se nós quisermos falar com o Papa, vamos ver quem é o próximo agora, né? Nós precisamos passar pela mediação dos seus secretários. Então, para nós falarmos com o Cristo, é preciso também que nós passemos por essa mediação de Maria. Porque ela é este caminho fácil, justamente, né? É este elevador que nos leva a Ele, né? Como este meio campo, né?
Então, Certo. o primeiro dogma firmado na igreja em relação a Maria, né, os dogmas marianos, foi em 431 pelo Concílio de Éfeso, né, onde justamente foi afirmado o dogma da maternidade divina. Maternidade divina. Exatamente. O que Esse é o acontece? primeiro dogma. Jesus, ele vem ao mundo, né? E Sim. vem justamente como um verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Morre na cruz, ascende aos céus, né? E os padres, neste concílio, né, eles veem justamente assim. Um fundamento que a gente estuda na cristologia é o que a gente chama de união hipostática, onde a natureza humana, ela está plenamente unida com a natureza divina na única pessoa de Jesus. Sim. Porque vejam, Jesus não tem duas pessoas. Sim. Ele é a única pessoa divina, que é justamente a pessoa do Verbo. E nessa pessoa do Verbo estão inseridas a natureza divina e a natureza humana. Então, Maria é mãe de Jesus, né? Mas vejam, a natureza humana e a divina, elas estão ligadas na única pessoa de Jesus. Né? Certo. Por isso que os padres declaram Maria ser mãe de Deus. Né? Porque não há uma separação entre essas naturezas ali. Elas Ok. estão em uma plena perfeição, né? Porque vejam, há um grande abismo entre Deus e os homens. Sim. Mas em Jesus não. Em Jesus isso se dá de tal forma mistérica, né? Porque nós não conseguimos explicar isso na sua completude, né? Mas isso se dá de tal forma que justamente Maria não pode ser mãe somente de Deus, né? Opa! Estão de festa aí, né? Tomei um sustão agora aqui. Isso aqui foi só para dar Foi para anunciar o primeiro Eu dogma. não sei se saiu no áudio, mas a gente Não tomou sei se um você aí de casa escutou, Saiu. mas enquanto a gente anunciava aqui o primeiro dogma, alguém ajudou a Chegou proclamar a ele. baixar a pressão aqui. Então vejam, justamente este dogma, ele afirma estas duas naturezas unidas na sua perfeição, né? Na sua plenitude, né? Porque Maria, ela é essa mãe não somente daquele homem, né? Mas ela é a mãe também de Deus, né? Obviamente, nós podemos nos perguntar assim, Deus pode ter uma mãe, né? Sim. E obviamente que o Deus, criador de tudo, o incriado, né? Ele não tem uma mãe, né? Mas Jesus, que é Deus e que é homem, ele quis ter uma mãe. E aqui nós temos o grande diferencial, a vontade divina de ter uma mãe, né? Ok. Então, é justamente porque Jesus quis ter Maria como mãe, né? E por se dar esta questão central na união hipostática do Verbo, né? Então, o primeiro dogma mariano é a maternidade divina. Maternidade divina. Maria é mãe de Deus. Exatamente. E se o próprio Deus quis ter uma mãe, quem somos nós para não termos uma mãezinha também, né? Exatamente. Portanto, amemos também Nossa Senhora. Ela não é somente uma personagem qualquer da Sagrada Escritura, né? Deus quis que ela também fosse a nossa mãe, assim como nós lemos na passagem do Evangelho, né? Exatamente. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E isso a gente celebra no grande dia de 1º de janeiro, né? 1º de janeiro nós já começamos assim com tudo, né? Com Maria nos conduzindo. Justamente nas grandes solenidades de Maria, Mãe de Deus. E a gente fez um comentário no começo também sobre o mês de maio. Só que a gente não fez o link até agora. Por que mês de maio, então, mês de Maria? Justamente porque é o grande mês onde nós temos 2 fatos marcantes, né? A aparição de Nossa Senhora de Fátima, a 13 de maio, né? Como canta aquela música, né? A 13 Sim. de maio na Cova da Iria. E também dia 21 de... 31. Perdão, 31. 31. 31, Eu acho que 21. é 31. Nós vimos isso no início, Pedro, agora Bom, tu não me confunde. se você que está aí nos assistindo sabe exatamente a data, já escreve embaixo aqui para eles Olha aí no nosso gravar calendário. bem, se é 21 ou 31. 31, visitação de Nossa Senhora. Visitação de Nossa Senhora. Isso ok. aí, dia 31, então, de maio, é justamente onde o anjo visita Maria. Né? E onde Maria visita sua prima Santa Isabel. Maria visita Isso. sua prima. Não, eu confundi agora anunciação com visitação, perdão. Os colegas não vão perdoar essa. Não, eles... como é que é? Vai virar meme. Vai né? virar meme. Muito bem. E uma grande prova da tradição também, fazendo esse link, né, escritura da tradição, é a oração do
tão sublime, não, a oração do Subtum Presidium, né? Que é uma oração do século II, né? Onde diz: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Né? Então, logo nos primórdios da nossa fé, nos primórdios, no desenvolvimento da igreja, né? Nós temos justamente já essa grande oração, né? Este grande reconhecimento de Maria como Mãe de Deus. E já que falamos da visitação, alguns exegetas de novo vão discordar, mas na própria Sagrada Escritura também, quando Maria visita Santa Isabel, Isabel olha para Nossa Senhora e diz o quê? Eis que a mãe do meu Senhor. Ela não diz eis que a mãe do homem Jesus. Não diz eis que a amiga de Jesus. Ela diz eis que a mãe do meu Senhor apareceu na minha casa. Portanto, ali Isabel e o anjo foram talvez os primeiros a proclamar o dogma da maternidade divina, né? Interessante. Reconhecendo que o Senhor de Isabel, que é o Cristo, tem uma mãe. E essa mãe é Nossa Senhora. Exatamente. Perfeito. Segundo, então? Segundo dogma, então, esperamos que não dê mais nenhuma bomba aqui. Os vizinhos estão Comemorando. Eu acho que eles ouviram o primeiro dogma. O Papa foi eleito. Né? Vamos soltar o foguete. O segundo dogma, que é da virgindade perpétua de Maria, né? Ele foi proclamado no Concílio de Latrão em 649. Aqui nós temos um concílio que se debruça sobre o relato bíblico, né? Porque quando nós vemos o relato bíblico, nós vemos que Maria foi concebida em ação pelo poder do Espírito Santo, né? O relato vai nos dizer que ela não conheceu homem algum. E o sentido da palavra conhecer, no hebraico, ele tem um sentido justamente desta união, né, entre um homem e uma mulher na sua relação sexual que gera novos filhos, né? Então, este é o conhecer hebraico, né? E justamente Maria não conheceu homem algum. Primeiro, relembrando, ela tinha feito este voto de virgindade, assim como José, né? José também fez este voto, né? E justamente ela concebe então do Espírito Santo, né? Quando Maria dá o seu fiat, né, o seu sim, né, ali nós temos a liberdade do Espírito Santo, né? Porque é aquilo que a gente falava, né? Deus não oprime, né? Se Maria poderia ter dito não, ela era livre, né? Mas vejam, a nossa fé não trabalha com ocasiões. Nós trabalhamos com as certezas, né? Então, o fato objetivo é Maria deu o seu sim. Maria quis ser esta mãe do Salvador, né? Este instrumento, né? O que em tipologia, né, que é justamente um estudo dos símbolos, assim, nós temos Maria como a nova Arca da Aliança, né? No Antigo Testamento nós temos a Arca da Aliança, que carregava o maná, que carregava o cajado de Araão, né? Mas a nova Arca da Aliança do Novo Testamento carrega o Filho de Deus, né? Então, Uau, né? que beleza isso, Que beleza. né? E justamente a virgindade perpétua, ela se apoia nesse sentido, né? Primeiro, cumprindo aquilo que Isaías disse antes, né? Onde nós lemos em Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá, e justamente porque foi obra do Espírito Santo, que infunde o Filho de Deus no seio puríssimo de Maria, né? Então, este dogma, em síntese, né? Obviamente que ele tem uma prolongação, uma fundamentação teológica enorme, né? Mas ele justamente em síntese é isso, né? É pela ação do Espírito Santo que ocorre este ato, né? Este grande feito que novamente entra a parte do mistério, né? Porque nós não conseguimos explicar, e você pode até ser cético nesse sentido, né? Dizer assim, mas isso é impossível, né? E para nós é impossível, você está totalmente certo, né? Mas para Deus nada é impossível. Para Deus não. Para Deus nada é impossível, e justamente por isso, por ser obra de Deus, que nós temos este dogma, né? E, novamente, o dogma, ele não exclui a figura de São José, né? Por quê? Porque José é considerado o pai adotivo de Jesus, né? José também conviveu a adolescência, a infância de Jesus, né? Então, ele é este pai adotivo. Certo. O que eu acho muito importante desse dogma também, Gilce, é que às vezes alguns irmãos de outras religiões, ou até às vezes alguns católicos, né? Infelizmente, católicos, podem dizer que Nossa Senhora, depois que Cristo nasceu, teve outros filhos. Depois, porque em determinado momento da Sagrada Escritura fala, às vezes, dos irmãos de Jesus, né? Porém, lembrando que
os dogmas, enfim, a tradição nos ajudam a compreender melhor a Sagrada Escritura. Se a tradição, no ano 600, nos diz que Maria era virgem antes do parto, durante o parto permaneceu virgem, e após o parto continuou sendo virgem, portanto, é impossível que ela tenha tido outros filhos. Sim. Ou seja, Jesus Cristo não teve irmãos. E outro fato da Sagrada Escritura que também nos ajuda a afirmar isso é que após a crucificação de Cristo, durante a crucificação, nós lemos isso, Jesus confia a Nossa Senhora a um discípulo. Se Nossa Senhora tivesse outros filhos ou tivesse a capacidade de ainda ter outros filhos, Jesus não tinha dado a guarda de Nossa Senhora para um discípulo. Sim. Teria deixado com seus irmãos, sei lá, com algum parente próximo. Mas não, Sim. Jesus quer que um dos seus discípulos fique com Nossa Senhora e cuide dela, né? Então nós temos que ter muito cuidado quando nós dizemos que, não, mas Jesus tinha irmãos, Maria teve filhos depois. Não teve. O dogma da virgindade de Nossa Senhora diz que é uma virgindade perpétua, antes do parto, durante o momento do parto e após o parto. Maria nunca teve outro filho senão o próprio Cristo. Eu sei que eu sou entrevistado, mas teria uma pergunta para te fazer. Meu Gilson. Deus. Essa é boa. Tu tem irmãos? Eu tenho um irmão. Então, um irmão. O que é um irmão para ti? A nível biológico, podemos dizer assim, né? É uma das pessoas que geralmente a gente vai contar mais, que Exatamente. vai nos dar assistência, que vai nos ajudar e que a gente vai dividir coisas também da nossa família. Responsabilidades, né? E outra coisa que vocês dividem é a mesma mãe e o mesmo pai, né? Mesma mãe, mesmo pai. Veja, irmão para o povo judeu não é esse sentido que a gente tem. Porque o sentido de irmão, que complementando isso que o Pedro fala, né? Na Sagrada Escritura, para o povo judeu, eram os primos, eram os tios, enfim, era toda a família, justamente eram os irmãos, né? Por isso que justamente nós temos esta grande confusão, né? Porque a nossa concepção de irmãos, ela é justamente aquele que nasceu do mesmo ventre que eu, né? Perfeito. Ou a gente usa até por analogias, né? Nós, seminaristas, nos chamamos muitos de irmãos, né? E justamente nós temos como uma analogia, né? Mas o povo hebreu, ele tinha outra concepção do que é a palavra irmão, né? Por isso que a leitura da Sagrada Escritura, ela também deve ser contextualizada, né? Para que a gente não tire de contexto aquela passagem e não queira falar depois abobrinha, né? Não queira dizer assim, mas Jesus teve irmãos, tá aqui, tá escrito, Sim, verdade. Os próprios cristãos, os primeiros cristãos ali, depois da morte de Cristo, quando começam a ser perseguidos, alguns dos motivos é porque, por exemplo, às vezes tinha um casal de marido e mulher que se chamavam de irmãos. Quem estava de fora do cristianismo escutava isso e utilizava como argumento para querer perseguir os cristãos, né? Porque eram tipo irmãos que estavam junto como marido e mulher, mas não, porque existia esse costume também de se chamar de irmãos, né? Muito bem. Vamos pro terceiro? Terceiro dogma, não vai então. ter bomba agora? Então, maternidade divina. Eles não vão anunciar o terceiro dogma. Maternidade divina foi o primeiro. Nossa Senhora é mãe de Deus. Virgindade perpétua foi o segundo, ou seja, Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. E o terceiro? Terceiro é algo que a própria mãe de Deus disse, né? Quando ela aparece para Lourdes, né? Nós vamos falar um pouco depois. Em 1858, né? Ela vai dizer, não sei se foi em latim, né? Mas a gente aprende assim que ego sum immaculada conceptio, né? Justamente eu sou a Imaculada Conceição. Né? O dogma da Imaculada Conceição, ela foi proclamado por um papa. Né? Foi justamente no ano de 1854 por Pio IX, né? Porque vejam, no Fiat de Maria, né? Ela aceita ser mãe de Deus, né? Ela aceita ser esta mãe do próprio Filho de Deus, né? Então, o dogma da Imaculada Conceição vai dizer justamente isso. Maria, ela foi preservada do pecado original, né? Então, porque nós somos filhos de Adão, né? Nós carregamos o pecado original como esta herança, né? Que de modo podemos dizer, né? Mas Maria não. Maria, ela foi preservada da mancha do pecado original. Por isso que a gente diz que Maria, ela tinha os dons preternaturais. Né? Sim. E justamente ela foi preservada não porque ela era gloriosa, porque ela é virtuosa, mas ela foi preservada pelos méritos de Cristo. Né? Porque Deus sendo santo, Deus sendo o Altíssimo, né? Não poderia vir num lugar que fosse manchado pelo pecado de Adão.
Perfeitamente. num lugar que pudesse ser justamente ferido pelo pecado. Né? Então o dogma vai dizer isso, né? O local onde Cristo vem habitar, o local de onde o Cristo nasce, é justamente um local puro, um local que não conheceu a mancha do pecado. Né? Por isso que a gente diz que Maria não teve pecado. Né? Isso é um dos complementos do dogma. Né? Maria não conheceu o mal. Sim. Maria não soube o que é mal. E isso não faz dela uma deusa. Novamente entrando aqui, Claro, né? claro. Porque é pelos méritos do Cristo, Ok. não pelos méritos de Maria, né? Sim. E é justamente nesse sentido, né? Ela não poderia transmitir uma natureza ferida ao Senhor. Por isso que a natureza que ela transmite é uma natureza puríssima, porque ela também era puríssima, né? É as belezas dogmáticas que a gente tem na E esse é o na dogma, igreja. então, da Imaculada Conceição. E já é bem Imaculada mais Conceição. recente, né? O primeiro foi no ano 300 depois de Cristo, o segundo foi no ano 600, o segundo 649. e depois o terceiro agora foi no 1800, né? E Ou 54. seja, muito mais recente já, né? Que foi colocado. E agora nós temos um que é mais recente ainda, né? Exatamente. Que é o quarto dogma mariano. Um dogma proclamado por um papa que é muito caro para mim, que é Pio XII, né? Eu gosto muito, particularmente, do pontificado, das histórias de Pio XII, da relação, não da relação propriamente, né? Mas de como foram os desdobramentos dele na Segunda Guerra, né? Então, Pio XII, em 1950, declara este dogma, né? Que é o dogma de que Maria foi assunta aos céus após a sua morte, né? Então, aqui, e valendo um pouco da bondade do nosso telespectador, eu gostaria de ler um pouquinho, né? Porque é belíssimo a declaração dogmática, né? Que vai dizer assim: os corpos dos justos se dissolvem depois da morte e somente no último dia tornarão a unir-se, cada um com sua própria alma gloriosa. Ou seja, nós, devido ao pecado de Adão, agora temos essa possibilidade da morte, né? E somos justamente, estamos, né, à espera da morte, mas, novamente, estamos à espera da ressurreição final, né? De ressuscitar com o Cristo, de nos valer, novamente, desse acesso ao céu, né? Sim. Continua a explicação. Mas, dessas leis geral, Deus quis excetuar a bem-aventurada Virgem Maria. Ela, por um privilégio todo singular, venceu o pecado, por sua Imaculada Conceição, não estando por isso sujeita à lei natural de ficar na corrupção do sepulcro. Não foi preciso que esperasse até o fim do mundo para obter a ressurreição do seu corpo. Vejam, Maria, na sua morte, ela é elevada aos céus, né? Então, há até uma questão de Maria dormiu ou Maria morreu, né? No Oriente, se crê mais na questão da dormição de Nossa Senhora. Né? Mas nós, justamente, a Igreja nos convida, não há uma contradição nessas questões, né? Mas nós cremos justamente que Maria morreu, né? Mas, porém, por o seu corpo não ter essa mancha do pecado, né? Ele não se corrompe, né? Por quê? Primeiramente, foi casa de Deus, né? Deus habitou aquele corpo, né? Sim. E justamente também por ela ter sido preservada do pecado. Né? Então, ela não conheceu a corrupção. Né? E por isso que justamente ela é assunta aos céus em corpo e alma. Né? Mas sim, Maria morre. Né? E outro argumento, que não é um argumento assim de grande força, né? Porque nós poderíamos objetar, é que nós não temos nenhuma relíquia do corpo de Maria, né? Muitos santos nós também não temos relíquias do seu corpo, né? Mas colocando neste exemplo, né, nós não temos nenhuma relíquia do corpo de Maria. Então isso também é uma prova para nós dizermos da sua assunção aos céus, né? Da sua elevação de corpo e alma, né? Que é uma imagem muito bonita e que é diferente novamente de Cristo, porque a gente diz que Cristo ascende aos céus por força própria. Né? Porque ele era Deus. Mas Maria foi assunta, ou seja, foi levada, né? E levada pelos anjos de Deus até junto do próprio Criador, né? Do seu próprio Filho, né? Então, estes são os 4 grandes dogmas marianos que nós temos, né? Bonitos, né? Bonitos, justamente muito bonitos. Alimentam a nossa fé, né? E que nós, como católicos, somos convocados, chamados e até, de certa forma, obrigados a crer nesses dogmas que a Igreja nos oferece, né? Não podemos questioná-los, né? Exato. A gente pode questionar para entender, né?
mas não para refutá-los, ou seja, para dizer assim, agora eu vou estudar aqui a Assunção aos Céus Sim. para provar cientificamente que isso é impossível, né? Sim. Não, eu posso até conseguir, né? Mas não é objeto de ciência isso aqui, é Porque objeto de fé. Porque tem uma diferença, né? Entre o Exato. questionar para entender, né? Eu me pergunto para entender mais sobre, e o questionar para querer desfazer aquilo, né? Então exatamente. é importante também na nossa fé a gente praticar isso. O questionamento para o entendimento. Exato. Né? E para conseguir, de fato, se apropriar daquilo que é o dogma. E não o contrário, não para refutá-lo, né? Para Exato. dizer, não, isso não é assim. Até porque, né? Quem somos nós, né? E Quem é tu na fila do pão? E o quanto, né, foi para chegar numa conclusão, né? A igreja levou para chegar numa conclusão e estabelecer um dogma. Exatamente. Isso, né? Então, Sim, são 2000 anos de história e às vezes o Zé do açúcar ali quer vir mudar e dar um pitaco em alguma coisa. né? Veja, Então, aí a gente 4 tem que- dogmas em 2000 anos de Sim. tradição. Né? Então, não é algo, como tu disse antes ali, que o Papa acordou e vamos lá, é esse aqui, ó, o dogma de hoje. Bah. E nos encaminhando para o fim, no nosso podcast a gente também sempre tenta trazer essas realidades espirituais, enfim, do magistério, para a nossa vida cotidiana, né? Para a nossa prática. De que forma isso sobre Maria que nós aprendemos, ela continua e isso faz sentido e eco na nossa vida hoje, né? Como talvez os dogmas, como a história que tu nos contou de Nossa Senhora tem eco na nossa vida hoje. O que tudo isso faz parte da minha e da vida da tua vida e da vida daqueles que estão nos assistindo, né? Sim. Aqui me valo mais uma vez do grande São Luís Maria Grião de Montfort, né? Onde ele tem uma parte no seu tratado onde ele traz um exemplo muito lindo, né? Ele diz que um homem qualquer foi levar uma maçã ao rei. E este homem apresenta essa maçã ao rei e nas mãos, assim, uma maçã que estava suja, porque o homem tinha as suas mãos sujas, né? Mas a rainha vê aquilo, né? E sente-se comovida, né? Então o homem vai embora, né? Sim. E a rainha vai atrás deste homem e pega esta maçã e põe numa bandeja de ouro. Né? E aí os dois vão e entregam ao rei, né? E o rei se alegra com aquilo, né? Porque aquela maçã agora estava limpa. Aquela maçã agora era diferente. Era trazida em algo diferente e por alguém diferente. Sim. E vejam, da mesma forma é Maria em nossas vidas. Quando nós queremos uma coisa, pedimos insistentemente, não conseguimos, recorramos a Maria. Como eu disse antes, ela faz essa mediação entre nós e Jesus. E Jesus que apresenta ao Pai, né? Então Sim. vejam que é muito importante a devoção mariana, né? E afirmo categoricamente que se não fosse a minha consagração à Nossa Senhora, né, eu não estaria no seminário hoje, porque Maria ela intercede constantemente pela nossa vocação, né? Vejam, bonito. isso que a gente usa no nosso pulso, né, a nossa cadeia, ela é um sinal externo, né? Levanta assim da altura do microfone, que daí vai ficar bem fácil da câmera ver. Justamente é um sinal externo, né? Mas é um sinal externo daquilo que eu vivo interiormente, né? E que todos os consagrados vivem, né? Porque justamente o São Luís nos ensina isso, né? Tudo que tu vai fazer, faça pelas mãos de Maria, porque tu não está desprezando o Cristo, porque Maria ela só tem o objetivo de conduzir ao Cristo, né? Como eu disse antes, né? Então, muitas das coisas na nossa vida, elas são resolvidas, obviamente, por Deus, mas pela mediação de Maria, né? Sim. Então, e também as ações marianas nas suas aparições, né, na história, são fantásticas. Porque, por exemplo, se nós vemos Guadalupe, se nós vemos La Salette, se nós vemos Fátima, elas aparecem num período histórico que era meio conturbado. Né? Um exemplo de Fátima, né, que me vem agora à memória. Fátima, ela aparece em 1917, quando nós temos a ascensão do comunismo, o anticlericalismo, o rechaço à igreja. Né? Sim. Então, tudo isso acontecendo, no meio disso, nós temos uma aparição da Virgem, que fez o sol dançar. Né? Não vou dar muitos detalhes, porque vem coisa boa por aí. Né? Sim, mas, fazendo aqui uma propaganda, mas a importância de Maria na nossa vida, ela é surreal, porque ela nos ajuda, ela nos auxilia, é um meio fácil de nós recorrermos, né? E não só
de modo espiritual, mas ter imagens, né? Imagens da Santíssima Virgem, as cruzes em nossa casa, né? Isso tudo justamente são os sinais externos daquilo que nós vivemos interiormente, né? Por isso Ok. que antigamente, né, nós tínhamos um costume muito bonito de ter, quando a gente entrava nas casas, um altar, né? Então, nós tínhamos um altar com a imagem da Sagrada Família, com uma cruz, algo muito simples, né? Porque, às vezes, tem essa questão, né? A gente quer fazer as coisas para Deus, mas não que a gente não deva fazer o melhor, mas a gente quer tudo mais caro, né? Então, eu não posso comprar uma cruz simples, porque eu tenho que comprar a cruz que vem da França, por exemplo, né? Mas não, Sim. ter um sinal externo que justamente mostre que nós somos católicos, né? Que justamente esse é o sentido, por exemplo, da roupa que a gente usa, né? Sim. O nosso klersman que a gente usa, a batina, né? Nós Sim. não queremos nos achar, nós não nos queremos mostrar os diferentões. Sim. Nós queremos mostrar a nossa consagração a Deus. Somente isso. Porque para que o mundo veja isso, né? Claro. E veja não o Pedro, não o Eduardo, mas Sim. veja Deus neles, né? Você aí em casa, você não é obrigado a crer nas aparições marianas. Né? Parece ser um escândalo que eu falei aqui agora. Né? Mas vejam, a igreja não obriga, porque não é um dogma de fé, mas é um caminho certo. Né? Maria é o caminho certo para nós chegarmos a Deus. Né? E quando uma aparição mariana, ela não fala de Deus, isso vai ser claríssimo. Né? Sim. Porque aí vão começar as coisas dos homens a ser buscadas. Né? Sim. As coisas humanas postas acima das coisas de Deus, né? Então, este Entendi. é o grande sinal de Maria, o grande testemunho. Nós poderíamos ficar horas e horas, né? Mas muito bonito. Nossa. Justamente é a grande contribuição de Nossa Senhora em nossas vidas. Né? Nossa Senhora me toca particularmente por sua humildade. E aí, quando a gente vai voltando em todos os pontos que você veio citando, é uma riqueza que a gente, como você disse, poderíamos passar horas, poderíamos falar muito, muito. E a sua escolha também pela consagração, isso me deixa impactado também e me coloca a refletir sobre as minhas escolhas também. Então, não, tu mencionaste, não sei se ao vivo antes, por que você foi convidado para estar aqui, mas agora eu entendi plenamente, porque todo o teu relato, primeiro o convite veio por causa do Pedro, e agora eu te ouvindo falar, tenho certeza que veio porque Pedro foi iluminado e olhou para você e disse, tá aqui a pessoa que vai trazer a beleza, né, desse tema. Tem outra tese, não tinha ninguém melhor para levar ele. Não, mas para mim foi uma grande alegria participar deste momento, né? Posso ter falado algo errado, mas é porque pode não ter parecido, mas estava bem nervoso. Isso faz parte, né? Faz parte. A gente quer trazer o melhor, né, para as pessoas, trazer o melhor daquilo que Deus quer para as pessoas, né? Então a gente fica assim apreensivo e às vezes fica nervoso e a gente tenta da melhor forma, né? Você que está aí nos assistindo, trazer aquilo que a gente foi inspirado por Deus. Eu posso agradecer ele já? Com certeza. Faz questão que agradeça. Então, Eduardo, de coração, muito obrigado pelo teu empenho. Tenho certeza que o pessoal de casa está também agradecido. Que Deus, mais do que ninguém, acredito que está também muito agradecido. Amém. Se fazemos para a graça dele, já ficamos muito felizes, né? Que legal. E reze pelos seminaristas, tanto da nossa Diocese de Novo Hamburgo, mas especialmente também da Diocese de Frederico Westphalen, nossa Diocese irmã também. O Patati fez pastoral em Voti durante 2 anos. E agora, esse ano, ele está fazendo pastoral na paróquia do Guarani. Isso, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Sempre ela presente em nossa vida, graças a Deus. Do Guarani. E será que para a ordenação dele, como é que vai ficar esse vinho? Nós vamos ter que fazer um ônibus para ir lá para a Diocese. Para nós será uma alegria, né? Que legal, que legal. Um convite também, justamente, a vocês que nos assistem, né? Procurem saber justamente sobre o que este livro traz, né? Procurem saber. Pode pegar ele. Procurem saber
Coloca na altura do microfone ali. Aqui. O nosso segundo episódio foi sobre ele, né? É? Falou, aham. Nós Ah, falamos legal. sobre o tratado. Justamente porque isso aqui é uma das grandes é uma grande arma de salvação que Deus usa, né? Tanto que ele ficou escondido 150 anos, né? Para depois ser revelado, né? Então, justamente Pode citar o nome. Como é que é o nome? é Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Muito bem. Fantástico, né? Livro de cabeceira de São João Paulo II. Oh. Né? Então, não é Se o homem lia, nós temos que ler também. um santo, né? Vamos seguir o exemplo, né? Vamos lá. Vamos seguir o exemplo. Pergunto, Pedro, os avisos para essa semana. Os avisos, é muito aviso, É mas muito aviso. a gente sempre repete de maneira muito especial o convite para a Missa das Famílias, né? Que é toda a primeiro domingo Primeiro domingo, às de cada mês, às 18 horas na nossa paróquia, né? Isso, no centro de Três No Coroas. centro. Então é muito importante que a gente participe desses momentos, porque esse ano a gente está refletindo sobre o grande tesouro que está em cima do altar, e quem nos traz esse tesouro também é a Nossa Senhora, né? Como o Eduardo nos disse. Então, um convite a todos vocês para participarem de maneira muito especial da Missa das Famílias na nossa paróquia. E também, ao longo desse mês de maio, a intenção é nós termos uma certa programação um pouco diferente também no nosso podcast e trazer agora, então, sobre algumas aparições de Nossa Senhora, como o Eduardo nos comentou. Então, fica acompanhando que a gente vai estar postando também sobre isso, sobre Maria, sobre suas aparições. E também acompanhando as nossas redes sociais no Instagram, que ali Isso. o padre, enfim, a Pascom sempre está postando bastante coisa sobre aquelas coisas, os avisos, enfim, da nossa paróquia, para que a gente possa estar acompanhando. E você que não é da nossa paróquia, mas acompanha o podcast, a gente agradece muito e também Isso sinta mesmo. sempre muito acolhido no nosso podcast. Talvez você aí da Diocese de Frederico, já que o Patati agora vai compartilhar para lá também. Com toda certeza. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que apesar de ser para nossa paróquia e feito pela nossa paróquia, também busca também atingir a todas as almas a que o Senhor for nos confiando, né? E eu não posso deixar de expressar a minha conexão com o Frederico, né? Exatamente. Nasci no Hospital de Frederico Westphalen e até os 4 anos e meio morei em Vicente Dutra, que é ali do perto, né? Então aquela região também tem meu coração e espero então receber Com toda certeza. vocês também engajados, né? Toda a região lá engajada pelo representante que está aqui hoje e por essa conexão que está no nosso coração Exatamente. com a região. Vamos fazer uma oração? Vamos lá. Vamos então reler o evangelho que nos guiou, né, nessa meditação, podemos dizer assim, né? Nesse estudo, nessa Neste meditação. estudo, pedindo à Mãe de Deus, que é também nossa Mãe, que sempre nos ilumine. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Maria, nossa mãe, hoje possa interceder por todos nós, filhos seus, que buscamos esta vida de santidade, que buscamos esta vida de amor a Deus, né? Que buscamos estar sempre junto das coisas de Deus, mas que somos fracos, que caímos e que sempre somos convidados a nos reerguer. Que esta mãe, que este eis a tua mãe possa ressoar nos nossos corações, possa justamente ser o lema da nossa vida, né? E justamente cada vez mais nos levar para junto de Deus. Por isso, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.
Obrigado. Agradecemos você que está aí nos assistindo. Curta, compartilhe, deixe seu comentário também para ir interagindo com a gente nessa caminhada e ore por nós, porque neste mês de maio, então, queremos trazer mais episódios falando sobre este mês mariano e ore pelos seminaristas, orem por todos que estão precisando, porque a oração tem poder. Amém. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo mais. episódio. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Amém. Muito obrigado.